Bom, boa tarde a todos, os queridos amigos, convidados, monge. Hoje, 17 de dezembro do ano da pandemia de 2020, mais uma edição de Amigos Encontros de Cultura. Cabe referir que esta edição de hoje encerra um ciclo de 27 palestras online que houve no decorrer desse ano. No próximo ano de 2021, já sob a presidência do nosso amigo Flávio Presser, dar-se-á continuidade a esses eventos, pelo que contamos novamente com a honrosa participação de todos os nossos amigos, senhoras e senhores. Para o dia de hoje, para o evento de hoje, nós contamos e agradecemos desde já o atendimento ao nosso convite do Dr. André Luiz da Silva, monge Yaku-san, que é médico de família, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, monge zen budista e representante do budismo no Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, que vai nos falar e vai nos agraciar com o tema Como Enfrentar a Pandemia sob o ponto de vista, sobre a ótica do zen budismo. Monge, seja bem-vindo mais uma vez, nosso agradecimento pela sua generoso atendimento ao nosso convite. A palavra é vossa. Bom, eu agradeço muito, Sérgio, Paulo, né, com quem a gente conversou nas últimas semanas, agradeço todo mundo por estar aqui, e eu brinco, né, o fato de eu vir conversar com vocês, na verdade, eu brinco, né, são os méritos de 92 gerações, né, que a gente fala, porque eu represento, na verdade, uma ordem religiosa na qual eu sou 92ª, né? A 91ª é a monja Koen, né, a minha professora. Então, a gente vem desde o Buda histórico, do príncipe Gotama, vocês já devem ter ouvido falar muito a história dele, ele que começou tudo isso, né? E é interessante porque ele começou sob uma ótica na qual nós estamos inseridos em pleno 2020, que é a ótica do sofrimento. O Buda histórico, ele se incomodou. Em que sentido? Vocês falam assim, mas como ele se incomodou? Ele se mobilizou com o sofrimento, que é um pouco do que a gente está enfrentando agora, num nível, né, global, porque a gente fala em uma pandemia, né, pan significa todos, então todo mundo está afetado de alguma forma, algumas pessoas de maneira mais indireta, por ter um suporte psicossocial e até financeiro maior, outras não tanto. E o príncipe Gotama era uma das pessoas privilegiadas, né, porque ele era um príncipe, era de uma casta superior, né, na Índia. A Índia ela tem essa questão de estratificação social muito forte, e ele se incomodou. Na época não tinha peste negra, não tinha Covid, ele se incomodou com outras coisas, né, das quais, inclusive, falam da nossa existência humana, né, que ele se incomodou com velhice, doença e morte, porque ele viu, primeiro, uma pessoa muito velhinha, curvada, caminhando com uma bengala, e ele se perguntou, porque no palácio só tinha gente jovem, mulheres lindas, né, ele era muito bonito, uma esposa muito bonita, um filho pequeno muito bonito, e ele, perto dos 30 anos, se mobilizou. Eu vou ficar assim? Né? Então, é da minha natureza envelhecer? Foi uma das primeiras perguntas. Depois, ele viu uma pessoa doente, né? Ele viu uma pessoa com hanseníase, né? Hanseníase era epidêmico, ainda é em alguns países da África e do Extremo Oriente. E ele viu uma pessoa lá, assim, um pedacinho dos dedos, né? Que é uma das sequelas da hanseníase, que hoje tem cura, né? Trazendo para nós, 2020, temos cura. E aí ele pensou, bom, é da minha natureza adoecer, e ele começou a se questionar e se mobilizar com isso. E no fim ele viu um corpo sendo cremado nas margens do rio Ganges, né? Prática essa que é feita até hoje. Então ele se incomodou com isso. E é um pouco do incômodo que a gente tem em 2020, né? São incômodos mais profundos, ou tão profundos quanto, que é, quando isso tudo vai acabar, o que vai acontecer depois, né? Porque tem pessoas que estão falando do futuro, então a gente não consegue. Algumas pessoas me falam, né? Eu conversando com alguns alunos, hoje eu tive a alegria de dar uma aula presencial na PUC, era uma oficina, e eles falando mal e mal de um futuro a médio prazo, eles não ousavam falar isso, eles falando assim, professor, pois é, a gente está planejando algumas coisas, mas, por exemplo, não podemos planejar a própria formatura, eles dando um exemplo, né? Assim como se está falando em festas de fim de ano, enfim. E o Buda se incomodou com esses elementos na Índia antiga. Ele começou fazendo práticas ascetas, né, que é a questão de praticou yoga,
quase morreu de fome porque tinha práticas muito rigorosas, ele chegou a ficar, comia 1 grão de arroz por dia, tinha práticas muito rígidas. E no fim, ele fez as práticas e falou, acho que também não é isso, não é tanto para indulgência, né, porque ele estava no palácio, cercado de mulheres bonitas, comida da boa e da melhor. Ele falou, também não é isso, e não é o extremo de comer 1 grão de arroz por dia. E aí surgiu o conceito de caminho do meio. Então, aí, sendo isso, ele falou, bom, e onde é que está a resposta das minhas inquietações? Então, ele sentou em quietude, que é o que a gente hoje em dia entende por meditação, né? Na verdade, no Zen nós chamamos de Zazen, né? A Ana sabe bem, né? Que Zazen, ele não tem uma finalidade, né? Não se sente em meditação para ficar iluminado, para ficar mais desperto, não é isso. Zazen, ele é um meio e um fim em si. A gente fala que a gente não senta para se tornar Buda, a gente senta porque já é Buda. Buda é uma palavra em sânscrito, significa desperto. É alguém que tem esse olhar profundo e sutil para a realidade. E foi o que o Buda obteve, inclusive a gente celebra há pouco tempo, né, de 1 a 8 de dezembro, a gente tem um retiro, que a gente fala que é o retiro do despertar, né, Orohatsu Sesshin, onde a gente senta, faz várias práticas meditativas em 8 dias, para ser mais exato, que foi o que o Buda fez. O Buda se aquietou por 7 dias e 7 noites, no início da 8ª, ele viu a estrela da manhã, e aí ele teve um estalo, digamos assim, vou usar a palavra estalo, que eu acho que é bem da nossa realidade, que foi o despertar, que é quando ele fala, eu, todos os seres, juntos com a grande mãe terra, simultaneamente nos tornamos o caminho. Ou seja, primeiro ele não fez distinção nenhuma, e aí de cara ele já fez quase uma revolução, porque ele quebrou o sistema de castas da Índia. Né, ele falou que todos os seres, então inclusive os párias, né, porque os párias na Índia são uma casta de pessoas excluídas. Diz que a sombra de um pária não pode encostar à sombra de um nobre. Pra vocês terem ideia do nível de exclusão. Que essas pessoas são condenadas à morte, inclusive. Enfim, fazem os trabalhos mais considerados indignos. E o Buda se tornou o que a gente chama de renunciante, que é o monge. O monge, ele é um renunciante. A gente renuncia os cabelos, primeira coisa. A gente renuncia os cabelos nessa perspectiva do não-eu. Na Índia antiga tinha a questão das tranças, né? O Buda tinha um cabelo muito bonito, e ele cortou isso em sinal de desapego, inclusive, como uma simbologia. Então, a gente, inclusive, raspa os cabelos, nós monásticos, em sinal de desapego, digamos, de uma maneira simbólica, mas nós colocamos também de uma maneira real, né? Porque, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem uma coisa, a Ana certamente já ouviu, uma das coisas que nós falamos é o voto do Bodhisattva. Bodhisattva significa ser desperto. É um ser que, na verdade, ele abdica da iluminação. Buda fez isso. Por mais que a gente chame ele de Buda, ele não ficou lá curtindo o barato dele. Olha, estou iluminado, uau, estou no paraíso. Ele não ficou nisso. Ele voltou para este mundo cheio de problemas para passar 49 anos, quase 50, falando com as pessoas, né? Para conversar com as pessoas, para falar sobre essa questão. Olha só, existe sofrimento, existe uma causa do sofrimento, mas existe uma maneira de transcender esse sofrimento, que é o que a gente aprende no budismo, né? A gente fala, olha, gente, sofrimento ele existe, foi a primeira coisa que o Buda falou. Não é que a vida é só o sofrimento, ele diz que o sofrimento existe, e existe, gente, seja em nível máximo, falando nós de uma pandemia, seja em nível mínimo, a gente paga a conta. Conta incômodo às vezes, né? Verão, conta de luz vem mais alta, a gente gasta ar-condicionado, nossa, aí vem aquele peso no fim do mês, o arzinho é gostoso, mas depois a conta vem. A gente paga imposto de renda, que é incômodo também, né? Época de mês de março, esse ano pela pandemia foi diferente, mas março a gente vai lá e faz. A gente pega a fila, às vezes, né? Tem as filas preferenciais para idosos, gestantes, mas tem fila, nós pegamos fila para algumas coisas. Então, isso é o que em sânscrito a gente chama de dukkha, que são essas incomodações. Tem coisas mais sérias, que é o que a gente está vendo, mas tem essas coisinhas menores, porque a gente tem uma coisinha que a psicologia estuda, chamada ego. O ego, ele se incomoda, porque o ego, ele quer prazer, ele quer coisa boa, ele não quer ter dor, a gente sempre quer ser elogiado, não quer ser criticado. E o que o Buda faz, ele entra nesse lugar de renunciante, ou seja, ele renuncia inclusive os elogios, por mais que ele fosse um Buda, né, ele era chamado na Índia Antiga de honrado do mundo, era um ser mais honrado, ele abdicava um pouco disso, né? E aí ele fez o que a gente chama de volta do Bodhisattva, que é exatamente abrir mão desse despertar, desse barato, para estar a serviço no mundo, né? Tanto que a gente fala, os votos, eles são mais ou menos o seguinte, né? Seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. E não é uma salvação na perspectiva cristã, assim, de levar para a vida eterna. É salvar mesmo, de tentar minimizar sofrimento, de fazer com que essa pessoa se dê conta. Sabe aquele conselho amigo? É um pouco isso.
Então, é isso que a gente fala, o salvar. E o salvar aqui é em várias frentes. Usando o tempo, várias coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Eu dei aula agora até às 5 horas, e eu tinha em tese um intervalo de 1 hora. Poderia ter feito um lanchinho, poderia ter feito outra coisa. Eu estou com reforma em casa, e tinha um das pessoas que está na obra, estava com uma dúvida acerca de um familiar que estava com ideação suicida. Ele quis me perguntar, assim, porque ele é religioso, ele é de uma outra religião, uma religião cristã, mas ele queria entender algumas coisas para poder ajudar. Ele falou assim, olha só, a religião é a base, mas ela não está dando conta. Eu quero saber o que o senhor, na perspectiva científica, pode contribuir. E eu fiquei conversando com essa pessoa quase 1 hora e vim correndo depois para encontrar vocês. Então, essa coisa do voto do Bodhisattva é isso, a gente se coloca a serviço. E às vezes a gente não faz isso porque assim, não estou afim, estou com preguiça, e aí só em fim de ano, né? Fim de ano é uma época que todo mundo fala de solidariedade e tal. Esse ano a gente está falando um pouquinho menos, porque está todo mundo muito enclausurado pela pandemia, né? Estamos em janelinhas aqui, cada um em uma janelinha, como eu estou vendo aqui, eu estou numa das janelinhas de vocês, certamente. Mas eu acho que aí é isso, é ter esse olhar profundo e sutil para uma realidade onde as pessoas estão sofrendo, e o Buda teve esse estalo, né? De falar, primeiro, existe sofrimento. O sofrimento, ele vem dessa nossa ignorância. E ignorância do quê? A gente não entender a causa. Por que eu me incomodo pagando conta, por exemplo? Vou dar um exemplo simples, né? Eu brinquei com a conta de luz. Minha conta de luz veio super alta, socorro. Mas aí eu tenho que entender. O que aconteceu para essa conta de luz ter vindo alta? Foi algum erro da companhia elétrica ou fui eu que... Bom, eu usufruí, fiquei com o ar-condicionado ligado a todo vapor, né? Sei lá, fiz festa, usei muito som, sei lá. Estou falando isso porque tem isso que é o que a gente chama em sânscrito de karma. Karma no budismo não é o conceito daquela coisa assim, nossa, eu trago uma mala pesada de 5 vidas atrás de coisas que eu aprontei. Na vida passada eu fui um guerrilheiro, matei muita gente. Não é isso. Karma é ação em sânscrito e aquilo que a gente faz a partir daí. Ou seja, se eu estou com um copo de água na minha mesa e eu bater nesse copo, esse copo vai cair, vai quebrar e vai molhar o chão. Então, isso é karma. Tem um desenrolar de acontecimentos. Nós, todos aqui, todas, somos o somatório de causas e circunstâncias, né? Nós somos de causas e condições. Nós somos o somatório. Seja causas genéticas, sejam causas, enfim, de criação dos pais, a gente é um somatório de causas e condições, né? Eu tenho uma carga genética do meu pai e da minha mãe, tenho também efeito da minha criação, efeito dos meus traumas, de alguma situação traumatizante que eu passei, da própria questão de entendimento, de visão de mundo, o Buda vai falar disso logo adiante, e assim a gente vai, né? E aí eu me lembrando bem daquele filósofo espanhol, o José Ortega y Gasset, que ele fala, né, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né, e é um pouco isso, porque o eu, na perspectiva psicológica, ele né, é esse ente que está aqui em cada uma das janelinhas, mas nós temos o somatório de coisas que nos trouxeram aqui, né, quem sou eu, com este corpo, com essa faixa etária, com essa carga cultural que eu trouxe ao longo da vida, nesse recorte histórico, nós, 2020, falando de uma pandemia. Então é isso. Então, o Buda, ele sinaliza para isso. Bom, o incômodo existe, a raiz do sofrimento está na nossa ignorância, em talvez não entender isso, e a gente fala em Buda, em natureza Buda, que é essa natureza de estar desperto, e ele vai falar que existe uma maneira de cessar esse sofrimento, que é minimizando apegos e aversões. A gente é muito feito por apego e aversão, né? Gosto disso, não gosto daquilo. Vou dar o exemplo da pandemia, né? Eu comecei falando que, idealmente, a gente estaria todo mundo reunido presencial. Né? Porque aí a gente tem a coisa assim, eu adoro ver gente, detesto o computador. A gente cria essa coisa de apego e aversão, né? Gosto de doce, não gosto de salgado. E assim por diante. E a gente vai fazendo coisas do tipo. Então, o que a gente faz no entendimento da raiz do sofrimento é tentar minimizar isso. Não é negacionismo. Trazendo para a nossa perspectiva em 2020, eu tentar levar as coisas com serenidade não significa fechar os olhos para mais de 180 mil pessoas que morreram na pandemia, não é isso. Mas é entender que, apesar disso, eu estou aqui com Covid e sem Covid, vindo de uma internação, não vindo de uma internação, tendo perdido pessoas ou não, e eu posso entrar numa coisa que a gente chama de contentamento. Se fala muito em felicidade, né? Tem livros, né? O próprio Dalai Lama escreveu, né? A Arte da Felicidade.
E aí vai ter os grandes pensadores da atualidade, Leandro Carnal tem livros sobre felicidade. Só que felicidade para nós, na raiz do Zen, é uma coisa pontual, é temporária. É a felicidade de eu tomar uma taça do melhor vinho que existe. É a taça de comer, a graça de alegria, a graça de comer a minha comida favorita. Só que a gente fala em contentamento, e o contentamento é achar esse lugar de apreciação, de serenidade, de alegria, por assim dizer, de forma mais perene, apesar de tudo. Ou seja, apesar de ter tido problemas, eu consigo achar esse lugar do bom. Tá ruim, mas eu acho que talvez tenha saída, né? E aí eu trago até minha própria experiência como paciente, né? Em julho eu tive Covid, eu fiquei internado. Não cheguei para a UTI, fiquei com uma sequela rara, eu tive uma coisa chamada hipertensão intracraniana, eu acordei 3 horas da manhã com uma dor de cabeça terrível, a pior dor de cabeça que eu tive na vida, e eu fui para o hospital para investigar coisa séria, tumor, aneurisma, investigar isso. E no fim eles falaram, olha, é Covid, tu ficou com uma sequela rara, que é o aumento da pressão da cabeça. Então, dependendo da atividade, enfim, eu tenho dores de cabeça terríveis, né? Eu digo que a minha dor de cabeça virou minha amiguinha, porque eu tenho uma dor de cabeça meio que constante, mas é menor. O que eu faço é observar, e inclusive na meditação, quando a gente faz zazen, por exemplo, qualquer outra prática, a gente não deixa de lado, né, mesmo, há quem faça meditação com música, meditação guiada, ok, mas, por exemplo, no Zen, a nossa meditação, a gente senta com o que tem, como eu digo. Se eu estou cansado, eu sento com esse meu cansaço, se eu estou triste, eu sento com a tristeza, porque a gente não está também aqui para negar a tristeza de alguém que perdeu um parente, por exemplo, por Covid. O que a gente treina, e acho que a grande nossa missão de vida é, acima de tudo, aprender a olhar com serenidade que, bom, perdi uma pessoa, mas o que eu posso fazer, então, para seguir a vida adiante? Isso vem falar diretamente do luto, né? Quando a gente pensa em luto, uma das coisas que se estuda, e aí eu trago a perspectiva bem científica, saindo do budismo, existem tarefas do luto, que a gente fala, tem 4 tarefas essenciais. Uma das primeiras é falar da aceitação da realidade da perda. Eu tenho que aceitar a realidade da perda da pessoa que partiu. É duro, é triste, é doloroso? É, mas tem que ser feito. Para a pessoa poder elaborar luto. Luto, ele não se supera. Eu não posso fingir que morreu o meu primo meses atrás e eu dizer assim, tá tudo bem. Não, ele morreu, ele não está aqui, ele faz falta. O que a gente treina, e é a nossa jornada espiritual, gente, isso é independente de qualquer religião. Seja se apegando com Deus, seja se apegando com orixás, seja se apegando com espíritos, seja com o que for, o que a gente faz é ressignificar o lugar dessa pessoa na nossa vida. É tipo quem perdeu o pai ou a mãe, né? A gente carrega o pai e a mãe nas nossas lembranças, né? A gente sempre traz de alguma forma. E as memórias afetivas, elas servem para isso. Para músicas, para cheiros, para comida. A gente vê uma comida e, minha mãe fazia isso. Então, é o ressignificar, é o que a gente faz. Mas a gente encontra esse lugar de contentamento, que é algo mais perene. É não fechar os olhos para as pessoas que morreram, mas que bom que eu estou aqui, e o que eu posso fazer para achar esse lugar de serenidade, mas também para achar esse lugar de poder salvar os seres, que eu falei, né? A história do voto do Bodhisattva que eu falei. O salvar o ser é isso, é no sentido de o que eu posso fazer para ter um ambiente ao meu redor, digamos assim, mais sereno, com pessoas menos sofridas, né? Inclusive o conceito acadêmico de compaixão, né? Se fala muito de compaixão no budismo. A gente fala que as nossas 2 principais tarefas no budismo são sabedoria e compaixão. Compaixão, o conceito bem acadêmico da psicologia, é a capacidade de minimizar o sofrimento do outro. Então é uma ação que ela é racional. Ela não é aqui do coraçãozinho, eu tenho peninha, coitadinho. A gente sai desse lugar. O que a gente faz é se colocar em movimento e à disposição para minimizar o sofrimento do outro. Isso é compaixão, né? E a sabedoria, que é o outro conceito que a gente fala, é o lugar onde literalmente eu aprendo a dar respostas adequadas. Eu aprendo a parar, observar, ter esse olhar desperto, que eu falei que foi o olhar que o Buda teve, e eu aprendo a dar respostas adequadas. Como é que se obtém isso? Treino, gente. Ou conexão com o divino, ou qualquer coisa que a sua crença dê. Então é desse lugar que a gente aprende a ter esse lugar profundo e sereno para poder acessar as pessoas. E assim a gente consegue viver em felicidade,
vou usar o termo felicidade aqui, mas eu diria que é mais, vai em contentamento, e entender uma coisa profunda que o próprio Buda falava, e que nós falamos também, que é a equanimidade. O que é isso? A pandemia, ela nos mostrou da equanimidade de uma forma muito dura até. A equanimidade, ela implica eu observar a história do todos somos um, sabe? Que tem gente que fala isso de uma maneira meio mecânica. Mas o todos somos um, é um conceito de equanimidade, na verdade, ele significa que não existe um eu independente, autogerado e autogerenciado, independente e destacado da realidade. O exemplo é a pandemia. E a pandemia nos mostrou isso de maneira forte porque, apesar de diferenças de diversos estratos sociais, psicossociais, de gênero, de localização geográfica, todo mundo foi afetado de alguma forma pela pandemia. Atividades tiveram que ser redesenhadas. O ensino, o trabalho com o ensino superior, ele teve que ser redesenhado. As atividades religiosas, gente, as igrejas estão fazendo várias coisas online. A gente teve que se repensar, inclusive, para poder, inclusive, manter as atividades e a significância do sagrado das pessoas, né? É desse lugar, então, que a gente fala. Então, o que o Buda fez quando ele falou as 4 nobres verdades, ele falou, bom, da existência do sofrimento, falou da causa, falou de uma possibilidade de cessação, e aí ele falou de uma coisa chamada caminho óctuplo. Você já deve ter ouvido falar que é o caminho de 8 aspectos. São 8 aspectos que o Buda ensinou nos seus primeiros ensinamentos, onde ele começa a dar deixas acerca de coisas, eu vou usar a palavra correto, mas seriam coisas adequadas a se fazer no mundo, né? Então, ele falou, e eu vou falar de cada um muito brevemente, assim. Primeiro ele usou, pegando um dos eixos que a gente fala, que é o eixo ético. Então, ele falou de 3 coisas do caminho óptico. Ele falou de fala correta, ação correta e sustento ou modo de vida correto. Vejam que a palavra correta que eu estou usando aqui não é assim, a verdade está em tal vertente religiosa, a verdade está no budismo. O correto é o que é ético e adequado que gere o mínimo de sofrimento. Primeiro começamos com a fala correta, né? Essa é uma das mais difíceis, né? O pessoal tem o ditado, né, das nossas avós, que é a história da língua que não tem osso, né? Língua não tem osso, por isso que a gente tem um cofre, que é a boca, para segurar. Só que aí tem uma outra modalidade de comunicação, e eu achei muito engraçado, eu vi um lama do tibetano, um amigo meu do budismo tibetano, ele usou uma coisa engraçadíssima esses dias, ele falando assim, junto com a fala correta, ele brincou assim, com as redes sociais a gente tem que colocar a digitação correta, porque é outra forma de comunicação, e a gente vê muita coisa das opiniões, né? E a gente tem muito isso, e isso é muito forte no Brasil. No Japão, ao qual a minha ordem é ligada, a gente é um pouco rígido com isso, porque a gente tem um conceito lá que é o de Honei Tatemae. O que é isso? O Honei é uma opinião social. Então, assim, a pessoa pode falar o pior absurdo do mundo, mas tu faz, ok. E aí, o Tatemae, que é a minha opinião de fato, eu vou falar com as pessoas próximas a mim, comento com a minha esposa, comento com o meu irmão, eu faço esse comentário assim, olha, pois é, eu não concordo muito com o que o fulaninho falou. Mas aí lá se evita dar opiniões pessoais, e ainda mais, quanto mais polêmica, pior, visando uma questão de bem-estar social. O Japão tem muita coisa do coletivo. Aqui no Ocidente, trazendo para nós no Brasil, é muita coisa da minha opinião, né? E aí eu brinco que tem uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que é o chamado sincericídio, que eu brinco. A gente tem mania de, às vezes, largar umas verdades e falar assim, eu só queria ajudar. Aí eu brinco, gente, isso é sincericídio, cuidado. Porque a fala errada, eu vou usar aqui o termo errado, ela pode machucar, né, gente? A gente querer ser sincero demais, às vezes, machuca. Tem maneiras, e aí a gente treina meios expedientes para achar essa fala correta. Não é simples, a gente tem que treinar. A coisa do aprender a ouvir mais e eu preciso achar a palavra correta para sinalizar. Assim como a ação correta. E o exemplo da ação correta que eu trago, que é um treino que eu faço com os meus alunos na medicina, é quando um paciente chora. Choro, ele envolve uma série de reações psicológicas e até neuroquímicas numa outra pessoa. Tu vê alguém chorando, existe uma coisa que a gente estuda, uma dimensão chamada personal distress, que é o incômodo psicológico de ver alguém chorando. Então, a gente tem o reflexo de querer dar qualquer coisa para a pessoa. Então, tu vê alguém chorando,
tu dá um lenço, tu dá um copo d'água, e às vezes até a gente acaba medicalizando. Aí eu falo isso para os meus alunos, eu falei, gente, cuidado para não medicalizar choro, porque às vezes o choro ele não está relacionado com depressão, ele está relacionado com o próprio luto, que é um evento que, apesar de muito dolorido, é um evento natural da vida. A pessoa pode estar triste por uma situação, porque acabou o relacionamento, claro, tem quadros mais complexos que a gente avalia. Mas existe a coisa do choro, né, gente? Chorar como algo natural, digamos assim. E aí a gente tem esse personal distress de querer parar o choro. Então, às vezes, a gente, no ímpeto de ajudar, a gente se atrapalha mais. Né? Eu estava conversando isso com a Monja Coen, falei com ela pouco antes de entrar na palestra, de uma coisa que eu fiz. Fiz uma bobaginha sem querer, querendo. Assim. Eu fui escrever para um professor do Japão, eu estou com os textos dele para traduzir. E aí, o que aconteceu? Eu fui usar inglês comercial, né? É um professor que morou muitos anos nos Estados Unidos, eu fui usar inglês. E eu falei, bom, eu vou usar uma linguagem formal, uma linguagem das empresas, que é a linguagem do inglês que eu conheço, quando eu falo com reitores de universidades, enfim. E foi muito engraçado, porque a Eroshi falou assim, menino, o que deu em você? Perguntou para mim. E eu perguntei, como assim? Ela falou, é que no Japão a maneira de entender inglês é outra. E ela falou, lendo o e-mail, por mais que tu não tenha sido desrespeitoso, parece desrespeitoso para um japonês que entende inglês, porque no Zen a gente usa uma outra linguagem. E ela foi dar um exemplo bem simples. Ela pegou um exemplo. Por exemplo, se eu fosse falar com o Paulo, às vezes a gente no e-mail escreve assim, bom dia, prezado Paulo Regis. Tem que fazer o contrário. Eu teria que colocar Paulo Regis, bom dia. E no Japão é assim que eles falam, mesmo eu escrevendo em inglês, mesmo escrevendo numa língua nativa. Então, foi o exemplo que ela falou assim, vamos combinar o seguinte, como a sua ação não foi correta, não é pecado, tá, gente? A ação correta é isso, assim, tipo, eu fui escrever o e-mail, até mandei talvez meio sem revisar, na pressa, sem ter conversado com ela, mandei com cópia para ela, e ela falou, não, tudo bem, não tem problema. O que a gente vai fazer agora é revisar o e-mail juntos, para depois mandar uma outra coisa, até quase um pedido de desculpas para esse professor, que é um monge, que mora no Japão há muitos anos, e que a gente tem que traduzir os textos dele. Então, a ação implica isso. Então, para eu poder agir, às vezes eu também tenho que dar 10 passos para trás e observar o cenário maior. Vejam que mesmo um monge, a gente também tem ações erradas. Foi o exemplo que eu trago para vocês hoje, porque, afinal de contas, todo mundo é humano, inclusive a minha própria professora Monja Coen. E aí tem o terceiro elemento dessa esfera ética, que é o sustento ao modo de vida correto. O modo de vida correto ele é importante, por quê? Por exemplo, se eu sou empresário, não é pecado nenhum ser empresário, não é pecado nenhum ser empreendedor, ter suas coisas. Mas às vezes eu tenho que me fazer algumas perguntas, né? E é aquelas perguntas que o meu empresarial faz. Qual é a missão da minha empresa? Quais são os meus valores? Às vezes a gente está no dia a dia envolvido com o trabalho da empresa e esquece de olhar isso. Gente, isso é a raiz, né? Qual é a missão? Quais são os valores? Quais são os objetivos desse local? Isso é ética. Então, é desse lugar que a gente fala. A minha empresa, ela observa, por exemplo, impacto ambiental. A minha empresa, ela tem ações concretas visando minimizar sofrimento e, portanto, compassivas. Então, é desse lugar. Como eu falei, não é errado ser empresário, porque às vezes se trata, às vezes, de dinheiro, trata a coisa do empreendedorismo como uma coisa meio criminosa. E não é isso. O que a gente está falando aqui do modo de vida correto é eu preciso ter um olhar para a raiz da minha empresa. E aí, por exemplo, vou fazer um paralelo, não é um paralelo moralista, tá, gente? Vou trazer um exemplo só para poder explicar melhor. Quando a gente fala, por exemplo, de tráfico de drogas, independente de ser crime, de ser lei no Brasil, de ser crime de dar cadeia, gera sofrimento, né? Porque eu estou vendendo substâncias que causam dependência, que matam, que causam overdose. Então, digamos, é um modo de vida. O conceito de correto aqui, gente, não é o correto na perspectiva de ir para o inferno, tá? O correto, quando a gente fala, é no sentido de gerar sofrimento. Eu ser um traficante de drogas ilícitas gera sofrimento. Então, é desse lugar que eu tenho que ter uma observação. Eu tenho que observar. Diferente de um farmacêutico, que vende também substâncias, porém, com finalidade curativa. Então, é só para dar esse exemplo, tá? A gente vai ter um segundo eixo nesse caminho de 8 aspectos, que é a meditação, digamos, ou essa atividade mais contemplativa. E a gente tem 3 coisas também, né? Eu falei primeiro de fala, ação e modo de vida, e agora eu começo a falar de esforço correto. E esforço aqui, gente, não tem que ser aquela coisa sofrida, uma penitência mais que pesada, porque mesmo penitência, trazendo para a perspectiva cristã,
eu já conversei com alguns padres, né? Eu sou do diálogo interreligioso, como o Sérgio me apresentou no início, uh, e é uma coisa que eu converso muito, tem 2 padres conosco do catolicismo, e mesmo a penitência, ela tem que ser feita com alegria. Não pode ser aquela coisa, porque pensa bem, se eu estou, por exemplo, pagando uma promessa, o nome tá, qual é o motivo? É por uma graça alcançada. O nome está dizendo graça, graça vem de alegria, é da mesma raiz etimológica. Então, em tese, eu não poderia estar sofrendo com aquilo, por mais que seja uma coisa que envolva esforço. E o esforço é imprimir energia. O que a gente fala no Zen, quando a gente fala em esforço ou diligência, é ter um esforço, digamos, constante e aplicado. Não é de maneira assim, nossa, que peso, colocar todo o peso das minhas costas para fazer uma determinada coisa. É aprender a fazer algo mais perene, mais sereno. É o que eu falo para os meus alunos todo dia. Por exemplo, medicina é um curso de 6 anos. É uma jornada. A nossa formação monástica, ela envolve treinamentos, às vezes, em mosteiros, a gente se fecha, envolve esforço. Mas não é uma coisa assim, nossa, que horrível acordar às 4 da manhã, vejam como eu sofro. Não é isso. Eu acordo e não, vamos lá. Né, eu faço esse movimento de aplicar um esforço mais, nesse sentido, mais um esforço correto, né? É a coisa de carregar um peso. Eu não pego um peso de qualquer jeito, porque senão eu arrebento as minhas costas, né? Eu vou pegar uma caixa, vou usar o apoio das pernas, vou trazer o peso junto ao corpo. Tem uma maneira de pegar uma caixa pesada. Ou, obviamente, pedir ajuda. É a outra maneira, né? Vai ter um outro elemento do caminho de 8 aspectos, que é a atenção correta. E a atenção correta, ela envolve uma coisa que se vem falando muito na atualidade, que é a plena atenção. Só que plena atenção as pessoas confundem com a atenção focada, porque às vezes a pessoa está bitolada, né? Do tipo, eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que nós vamos fazer uma atividade meditativa. Aí eu vou lá, coloco uma musiquinha, toco um sininho e vamos fazer meditação. Não adianta eu dizer que está em plena atenção, e aí o prédio do meu lado pega fogo, e eu ficar aqui, me deixem, eu estou no meu barato astral. Não é isso. A atenção correta é, por mais que eu esteja em atividade meditativa, eu tenho um olhar amplo para, se alguém passar mal, eu vou lá e socorro. Isso acontece, inclusive, conosco nos Zendôs, nos centros de prática Zen, quando a gente faz presencial. Agora é verão, né? Então a temperatura está quente. Então, eu mesmo já atendi, em atividades meditativas em grupo, gente que a pressão baixou, por exemplo, no meio da meditação. Estava muito quente, não tomou água, e eu fui socorrer. Eu poderia muito bem ficar lá, duro, de olhinho fechado, estou aqui no meu momento, Buda, uau, né, estou aqui, só que tinha uma pessoa caindo na minha frente. Se eu não faço esse movimento, quer dizer, isso não é a atenção correta. A atenção correta, por mais que eu tenha esse observar da minha mente, eu tenho esse olhar amplo e profundo para a realidade. Então, a atenção correta é isso. E é o que eu brinco, por exemplo, às vezes, de aprender a colocar foco, né? Esses tempos eu estava com a minha sobrinha, de férias, né? Eu sou do Nordeste, eu sou de Natal, moro em Porto Alegre há 15 anos, e estava de férias com a minha sobrinha, fonoaudióloga, e ela estava no momento do almoço dela, e ela estava uma coisa meio assim, comendo aqui e mexendo com o celular na outra mão, né? Aquela coisa que a gente já viu muito em restaurante, né? A pessoa comendo, e aqui, mexendo nas redes sociais e comendo aqui. E eu vi aquilo e me causou um pouco de estranheza. Aí eu virei para ela e perguntei, vem cá, tá boa a comida? Ela, como assim? Eu digo, não, porque tu tá tão aflita olhando essa rede social que eu tô te perguntando se a comida tá boa. Ela parou e falou, ué, não sei. Eu falei, o que que aconteceu contigo? Tu acabou tirando o teu foco da alimentação, que era o momento que tu podia parar para descansar, sentir o sabor da comida, comer e tal. No teu intervalo, tu tá aqui a mil mexendo no, sei lá, no WhatsApp, nas tuas redes, e tu abstraiu o sabor da comida. Então tu abstraindo do sentido porque tá a mil. A gente tem que ter cuidado com o que a sociedade moderna vem nos falando, que é essa coisa do multitarefa. E essa era de lives nos jogou muito nisso, né? Do multitarefa. Vamos lá, né? É uma live atrás da outra, e a gente tem que ter cuidado com isso. Eu falei, inclusive, isso, estava falando com a Monja Coen. A gente conversando sobre palestras, teve um dia, foi muito engraçado, assim, que ela se passou no tempo da palestra, porque ela estava a mil, e ela até me pediu feedback, assim, vem cá, eu estava meio atacada, né? Aí eu falei, como assim, Sensei, atacada? Não, porque eu estava a mil, porque eu estava resolvendo tanta coisa e vindo de uma live atrás da outra, que eu estava até falando rápido. E aí eu falei, então, e a gente tem que ter cuidado com isso, que é a questão, às vezes, de querer ser multitarefa e não ter esse cuidado com isso. Aconteceu conosco, né, Paulo? Eu achando que a palestra era terça, inclusive, gente, não sei se o Paulo contou para vocês. Eu coloquei errado na agenda, eu jurava que a palestra era terça. Então, vocês entendem que é treino? É do ser humano, a gente tem que aprender a treinar isso. A gente tem que treinar.
E a gente se chama no Zen de praticantes. Quando a gente fala em religioso, né, o termo da etimologia religião é de religar, ou seja, eu preciso me plugar a Deus ou ao divino de vez em quando, porque a gente é terreno, gente, eu estou num mundo, né, que tem pandemia, que tem coisa esquisita, que tem imposto, que tem trânsito, que tem caos. Se eu não faço esse plug com o divino, com o meu interior, de vez em quando, bom, aí eu me perco nas tarefas. Então a gente fala em praticar. Então a minha atenção, ela tem que ser focada de maneira correta. Ou seja, eu não posso estar aqui com vocês pensando na lista do supermercado, ou na lista de compras do Natal, sei lá. Então, se eu estou com vocês, eu estou com vocês. Conversando sobre essas coisas, de ter um olhar mais desperto para a nossa realidade, né? Então, é disso. Tem o terceiro elemento, que é a concentração correta, que inclusive envolve isso, envolve, assim como eu tenho que estar atento, eu também tenho que estar concentrado. Vocês imaginam, por exemplo, um cirurgião, pense num cirurgião que está com as duas mãos ocupadas e os olhos, operando um paciente. Nenhum cirurgião vai atender telefone nessa hora. Até hoje em dia existe tecnologia de coisa sem fio. E às vezes eles fazem isso, mas o que eles fazem? Olha, eu não posso falar agora porque eu estou operando. Muitos fazem isso. Tenho amigos cirurgiões, eles falam isso. Eu já falei com uma amiga que é cirurgiã na PUC, e a gente brincando sobre isso, né? Eu falei, tá, vem cá, tu usa fone de ouvido. Eu brinquei com ela sobre isso, do fone sem fio. Ela falou, olha, eu dou um corte. Hoje aconteceu com um rapaz, era uma coisa de curso que ele precisava falar, eu falei, olha, eu estou em aula. E ele insistindo, eu falei, eu estou em aula, não posso falar contigo. Então, isso é concentração correta. E o correto é nesse sentido, eu estou pleno, eu estou inteiro. Né? É a coisa de colocar inteireza. Né? Inclusive, quando eu vou, por exemplo, socorrer alguém, né? Se eu vou socorrer alguém, e é qualquer ajuda, gente, não estou falando aqui só da área da saúde, dar um consolo para alguém, né? Conversar sobre perdas, ou mesmo dar um aconselhamento de vida para alguém que pede o nosso suporte, é nesse sentido. Quando eu vou apreciar uma boa música, né, vocês são um grupo de cultura, então eu imagino que vocês apreciem coisas boas culturais, obras de arte, música, ópera, né, música clássica, né, ninguém fica assistindo, sei lá, uma música clássica, alguém fazendo uma sonata de Chopin no telefone. Por que em teatro tem a insistência, quando a gente podia se aglomerar, não atendam o telefone, desliguem os celulares? Porque, gente, é incômodo, a gente está concentrado vendo uma coisa tão bonita acontecendo no palco, me toca o telefone, eu vou lá e atendo. Né? Então, é desse lugar que a gente fala. E eu vou ter os outros dois elementos desse caminho de 8 aspectos, que é o eixo sabedoria, porque a gente fala que no Zen tem um tripé, nós chamamos no japonês Kaijoe, que é ética, meditação, ou atividade contemplativa, e sabedoria. A sabedoria nessa perspectiva de dar respostas adequadas. E a sabedoria, ela tem dois elementos desse caminho de 8 aspectos. Ela vai ter o pensamento correto e a visão ou compreensão de mundo correta. A compreensão de mundo é o começo de tudo. Aquilo que eu falei brincando do início da fala, né, das redes sociais. Se eu tenho uma compreensão de mundo, que ela me dá serenidade, que ela me dá sossego, né? Eu sou um monge zen budista, mas eu sou de um lugar de diálogo interreligioso. Então, meu papel, ele não é doutrinário, de ver todo mundo para o budismo, o Buda salva. Muito pelo contrário. Se o cristianismo, ele dá essa visão ética de meditação e de contemplação e sabedoria, se a religião de matriz africana, ela dá isso, se o espiritismo, o judaísmo, qualquer forma, ou até o ateísmo, tem pessoas, eu tenho um amigo que é ateu, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, é um ateu humanista, uma pessoa que faz ações pelo mundo. Então, ele não precisa desse elemento divino, mas ele tem um elemento básico que é o ético, né? Porque ética é aquilo, né? Aquilo que me coloca em contato com o meio ao meu redor. Então, se eu tenho uma compreensão correta, se eu tenho algo estruturado, nenhum tipo de coisa que potencialmente me magoaria vai me afetar. Por exemplo, os comentários de redes sociais, né? Vocês pensem, por exemplo, numa pessoa como... eu vou pegar o exemplo do padre Júlio Lancelotti, né? Que é uma pessoa que trabalha com pessoas em situação de rua. Foi a jornada que ele escolheu. Por um lado, ele tem um olhar para a população marginalizada, porque ele pegou um elemento da visão cristã dele e ele trouxe para a sua missão de vida. Por outro lado, tem pessoas que se incomodam com isso, porque ele dá comida para pessoas em situação de rua, ele ajuda dependentes químicos, e ele já recebeu ameaça de morte. Só que ele tem a compreensão de mundo dele de maneira que não afeta. Ele procura os mecanismos de proteção, peraí, querem me matar, então eu tenho que, né,
me proteger. Mas ele segue levando a missão de mundo dele adiante. O Buda histórico passou trabalho quando ele teve o despertar. Jesus Cristo foi crucificado, gente. Jesus Cristo poderia ter sofrido muito na hora da crucificação, ter se abalado. Não, ele tinha uma compreensão do sagrado, que ele era o Filho de Deus, e apesar de uma condenação injusta que ele sofreu na época, que o levou à cruz, ele seguiu levando adiante. Ele sinalizou, né, a coisa do Deus, porque me abandonasse. Tem gente que interpreta mal isso aí, na hora que ele verbaliza isso. Mas quando ele verbalizou isso, ele estava apontando, na verdade, um momento, sim, de sofrimento excruciante, né? Ele levou chibatada, foi torturado, fez a via crucis, e ele estava ali, mas ele estava no momento, inclusive, de sofrimento excruciante, mas ele estava no momento de entrega também, tanto que a última palavra que ele fala, né, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja, apesar disso, ele tinha essa visão de mundo, que bom, eu fiz o que tinha de fazer, eu preguei o que tinha de pregar, fui traído, ocorreram injustiças, mas a minha visão de mundo está aqui. E eu vou ter o segundo elemento, que é o pensamento correto. Por que aí a gente fala do pensamento correto? Porque o pensamento é que leva à ação. Ou seja, se eu vejo um comentário na rede social, eu trago o exemplo, que eu falei da digitação correta, como eu brinquei, eu vejo uma coisa que a pessoa escreveu muito absurda, e eu vou no ímpeto de retrucar, porque a gente é um povo latino, né? A gente tem essa coisa meio, às vezes, passional, preciso responder. Se eu vou no ímpeto, eu troco os pés pelas mãos. Aí eu acabo trazendo uma fala incorreta. Então, o pensamento eu posso até estar tendo um pensamento, eu preciso olhar a raiz desse pensamento. No Zazen, né, a Ana pode falar melhor, inclusive isso, a gente tem pensamentos que vêm e vão. Claro que durante a atividade contemplativa, não é o meu papel ficar categorizando, pondo em caixinhas. Isso é correto, isso é errado. Isso é mais ou menos. A gente não faz isso. Mas o que eu aprendo a fazer no meu dia a dia, bom, se tem algo que eu acho bom, isso que eu estou pensando, acho que é inadequado, né? Talvez possa gerar sofrimento. Então, talvez eu tenha que ressignificar isso e até trabalhar esse pensamento, para do pensamento eu ter uma fala correta. Mesmo que eu tenha que sinalizar uma injustiça. Nossa, essa pessoa foi muito inadequada. Até para apontar a inadequação, tem uma maneira correta. Pai com filho, né, gente? Como é que eu dou bronca dos meus filhos, dos meus netos? Como é que eu dou bronca? A gente acha meios expedientes, né? A gente tenta achar a palavra para ensinar o que é correto. E o correto aqui que eu trago é exatamente isso, na perspectiva de não gerar sofrimento, de não de ser ético acima de tudo. E é o que a gente quer ensinar, né, para as nossas gerações seguintes, né, para filho, para neto, para sobrinho, até para os nossos pares, né, quando a gente age de maneira errada. E eu trago certo e errado aqui, não é certo e errado como dicotomia, é aquilo que gera sofrimento. E aí esse lugar do gerar sofrimento, eu posso colocar numa caixinha de uma vertente religiosa, sim, sem problemas, mas o que eu estou trazendo aqui é algo mais profundo, que é ter essa observação. Então, gente, é assim, com esse caminho, com todos esses elementos que eu trouxe, claro, parece muita coisa, né? Falando assim, nossa, quanta informação. Mas aí a gente pratica, tá? O que é importante a gente levar em conta é que, bom, eu sei que tem sofrimento, as pessoas estão sofrendo, estamos sofridos diante dessa pandemia, mas eu tenho formas de ressignificar. Tem o mestre Zen vietnamita, que muito conhecido no meio do budismo, que é o Thich Nhat Hanh, tem uma coisa que ele fala que é bárbara, que é, olhe para o seu sofrimento, lá está Buda. Nossa, como é que um sofrimento pode estar Buda? E o Buda é esse olhar do despertar. É talvez ter um olhar mais profundo, por exemplo, eu vou dar a minha perspectiva de paciente, né? Nossa, eu sou médico, sou professor, eu poderia ter todos os mecanismos do mundo para ficar muito tranquilo e sereno na internação, mas, bom, eu estava internado, eu estava com um sofrimento corpóreo. O que eu tive que fazer foi, observar isso e, peraí, eu estou com uma equipe que está cuidando de mim, eu confio nessa equipe, está doendo, eu preciso sinalizar para eles, mas eu preciso achar esse lugar de serenidade até para sair daqui, até para falar com outras pessoas, que foi o que aconteceu no hospital. Eu acabei, dentro da internação, aconselhando outras pessoas. No fim, quando eu fui diagnosticado com Covid, e foi numa época que não tinha leito, eu fiquei num local coletivo. Era uma semi-enfermaria, assim, era eu e uma outra pessoa, e era um outro senhor que estava com tubo, estava saindo do tubo, ele tinha sonda no estômago, ele estava bem mais debilitado. E no fim eu acabei conversando com ele, assim, a gente acabou conversando, eu cheguei a falar com familiares dele.
Porque exatamente eu tive que olhar para o meu sofrimento, mas também olhar para o sofrimento dele, falar, tem alguém sofrido aqui, mas o que eu posso fazer para ressignificar esse sofrimento? E eu acho, gente, que é o grande desafio que a gente tem em fim de ano. Ninguém é obrigado a ser feliz, a mostrar felicidade, porque tem famílias sofridas nesse momento. O que eu tenho que fazer é tirar os aprendizados. Bom, perdi parentes, eu estou triste, é uma época que todo mundo queria estar super se aglomerando, vou ter que fazer isso de outra maneira, mas eu acho que os valores, falando até do nascimento de Jesus, já que a gente está em época de Natal, e a gente tem que lembrar dessa mensagem profunda que é o nascimento de Jesus, né? Olha a jornada que Maria e José fizeram, e eu acho que aí vale olhar o antes também, né? Eles caminharam, teve um censo, teve uma determinação de matar primogênitos, eles tiveram, Maria teve que fazer toda uma caminhada para poder ter Jesus na periferia, né? Na região distante. Então, também que a gente possa ter esse momento de recolhimento também, de poder entender, ter esse olhar Buda, que eu digo, esse olhar desperto para entender que, bom, apesar de tudo isso, e apesar do meu próprio sofrimento, eu estou triste, eu estou sofrido, eu estou chateado, que eu possa ressignificar em mim e que eu possa ressignificar nos outros a perspectiva desse sofrimento e aprender a ter esse olhar desperto e minimizar sofrimento, inclusive em mim mesmo, né? Quando eu falo em compaixão, começa de mim, de eu gerar menos sofrimento em mim mesmo, de eu ter menos culpa, de eu tentar, inclusive, não maximizar meu sofrimento. Bom, eu tenho sofrimento. Eu não posso dizer se é maior ou menor, né, que o da Ana, que o do Mário, que o do Sérgio, que o do Paulo. Né? Não é papel nosso ficar pondo em balanças quem é que sofre mais. O que eu tenho que fazer é observar para o meu sofrimento e falar, bom, daqui eu posso tirar algum aprendizado e daqui eu posso ressignificar. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? De usar essas várias informações, por exemplo, que eu trouxe aqui, para a gente poder acessar esse despertar, né? Que a gente possa, acima de tudo, ser pessoas mais despertas para o que vai vir, que a gente não sabe ainda. Né? A gente está numa reativação de primeira onda pandêmica, não é uma segunda onda, é uma reativação de primeira. Tem uma segunda que pode acontecer, mas como é que eu posso agir e que passos eu posso dar de maneira profunda e sutil para o mundo? Então, essa é a mensagem que eu queria basicamente trazer para vocês, né? Que não seja só para mim e que seja para todos os seres e que a gente possa, acima de tudo, ser, acessar e se tornar esse caminho do despertar. E esse caminho que pode ser Buda, como alguém que ensina, que pode ser Jesus, que pode ser Maomé, que acima de tudo possam ser pessoas e seres que pratiquem o bem, que praticaram o bem ao longo da história, que eu possa ter como referências e que eu possa, primeiro, encontrar o bem e essa serenidade em mim para poder levar para o outro. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é uma jornada. Era isso. Queria agradecer imensamente e ficar à disposição para perguntas, para conversar um pouquinho. Eu posso falar? É a Ana. Eu acho muito bacana, eu me encantei muito com o budismo e me descobri no budismo depois de várias coisas que aconteceram comigo no passar dos anos, e eu acho o budismo, por um lado, muito racional, porque tudo isso que o monge falou são coisas que, no fundo, a maioria das religiões acaba pregando, e depende da forma como nós praticamos de fato isso. Nossos agradecimentos. Eu até gostaria, com a permissão de todos, de inaugurar essa nossa conversa. Presidente Rode, Pois não, por favor, está questionando, está fazendo aqui uma intervenção a jornalista Ana Nogueira. Eu acho que tu estás com delay aí. Pode prosseguir, por favor, Ana Nogueira. É bem rápido o que eu vou falar. E eu acho que esse racionalismo vem de você perceber que algumas coisas são meio óbvias para você fazer. Quer dizer, não é fácil, mas você agir da forma correta, você ter o pensamento correto, e monge, acho que uma coisa que é muito importante para a gente ter também e trazer é a impermanência. As coisas mudam o tempo todo, né? Se a gente conseguir se desapegar do que passou, né? Passou,
pode servir de aprendizado, mas ficou lá para trás, não vai repetir. E a gente não sabe o que vem amanhã. Então, a gente viver no presente plenamente e sabendo que o momento de dificuldade vem, mas vai passar, assim como o momento de felicidade vem e vai passar, isso muitas vezes faz a gente levar a vida de uma forma mais leve, né? Mais presente, mais tranquila. Exato. Mas voltando, monge, realmente foi enriquecedor o que eu ouvi, pelo menos a minha pessoa, isso vai servir para muitas reflexões. Pois não? Fará está pedindo, levantou a mãozinha aqui no sistema, está pedindo a palavra. A palavra, Fará. Não sei se tu estás ouvindo, Sérgio Rode. Eu estou ouvindo, mas eu não sei se quando estou... Peço perdão até, porque eu não quis interromper ninguém, é que eu não sei se... Me parece que acaba a locução e eu não sei se... É que está havendo um problema aí, vendo o congelamento da imagem. A tua, eu acho que é um problema de internet. Mas pode ser. Sim, vamos conceder então a palavra ao Fará, de acordo? Inicialmente, agradeço a gratidão pela essa explicação do monge Yakuzan. Talvez pela minha atividade antiga, que era piloto de aviões, eu viajei muito ao lugar do mundo, e eu tive contato no Japão com templos budistas. Mas eu nunca levei muito a sério o que estava sendo dito, até porque eu tinha pouca maturidade de vida. Aí uma prima minha, que é monja, pelo menos diz ela, se é ou não é, lá nos Estados Unidos, daí me deu algumas leituras de Sogyal Rinpoche. Continuo lendo. E leio todo dia, Glimpse after Glimpse, o livro não tem tradução em português, mas eu procurei, como cristão, Tomás de Kempis, que é um outro pensador, filósofo, cristão muito importante. E quanto mais, como eu morei com judeus, eu fui à sinagoga, eu morei com muçulmanos, fui à mesquita. Eu sou um cristão que procura espiritualidade, e eu não vejo, na minha humilde percepção, depois que eu fiquei uma semana no mosteiro do São Bento fazendo meditação, antagonismo teológico entre a meditação budista, ou zen budista, que eu conheço pouco, só o Rinpoche, que eu não entendi até agora, que ele tanto fala aqui, quando eu tento ler e entender, a meditação de uma forma bem simplória, comparada com as de vocês, mas eu vejo que esse diálogo das fontes, como se fala no mundo do direito, né, a gente também se aplica à filosofia na busca da divindade, da espiritualidade. E eu vejo uma conexão implacável em todas as religiões. Eu não consigo imaginar que eu tenha mais valor como cristão do que um outro. E eu não tive essa oportunidade, porque naquele voo da Varig, o Dalai Lama embarcou no outro voo. Um amigo meu tirou foto com ele na cabine. Mas ele disse uma coisa que ele falou pessoalmente para ele: a melhor religião é aquela que te faz feliz. Então, eu vejo que quanto mais eu leio Tomás de Kempis e faço uma leitura também de Rinpoche, não sei se eu estou pronunciando certo, que acabou falando recentemente, então eu queria ser grato, porque o que o senhor falou vem exatamente naquela busca diária, daqueles 8 princípios, mas o senhor acha que haveria antagonismo entre a filosofia, não como religião, mas como filosofia espiritualizada e o budismo? Nem um pouco. Inclusive, tem uma autora que eu acho que vários de vocês conhecem, porque foi um monge que praticou zazen, inclusive, trazendo outro aspecto, que é o Thomas Merton, né? Tem um livro que é um clássico, que é A Montanha dos Sete Patamares, que é um livro que eu recomendo muito, porque ele é um monge trapista, né? Da abadia do Getsemane. Então, o Thomas Merton, ele era um monge cristão que praticou o zazen. E o Thomas Merton, ele falava algo que era muito precioso, que ele dizia: praticar zazen me torna melhor cristão. Então, trazendo para a perspectiva do budismo, não é excludente. Sua Santidade Dalai Lama, tem um livro dele, que é o Além da Religião, esse está traduzido para português, ele sempre fala que a sua principal religião seja a ética e a bondade. Ele fala isso. Então, não tem esse elemento doutrinário, como eu falei para vocês antes. Pode ser que eu precise enquadrar numa religiosidade, numa caixinha, mas pode ser que não. Como eu falei, eu tenho um amigo que é médico, que é ateu, mas que é uma das pessoas mais éticas que eu já conheci, que faz uma série de ações e de elementos. Então não é excludente, porque se a sua Santidade Dalai Lama traz isso, eu convivo num grupo, no diálogo interreligioso, com pessoas das mais diferentes tipos de crenças,
onde a gente fala que o importante é falar daquilo que converge, daquilo que é convergente, o que é comum a cada um de nós aqui. Né? É comum a cada um de nós o tempo, a morte, que é uma certeza para todos nós, né? A impermanência que a Ana citou, que é um dos selos da existência no budismo, que é as coisas passam, né? A cada 7 dias, a minha pele não é mais a mesma, as células são trocadas. A cada 14 dias, o meu estômago é um estômago novo, porque com o ácido as células são trocadas. Então, assim como ocorre com as células, com esse próprio nosso eu, né? Então, a gente aprende coisas novas. Então, Thomas Merton, eu acho que é um dos grandes exemplos de falar que não é excludente, muito pelo contrário. Apesar desse elemento racional, que a Ana citou que o budismo de fato tem, ele dialoga muito com as ciências, existe um elemento de fé ou crença que é exatamente o elemento do religare que eu falei. Então, se a pessoa puder ter isso de maneira muito ativa, ótimo. Tem uma praticante budista muito antiga da nossa comunidade aqui em Porto Alegre, que ela é devota de Santa Teresinha, por exemplo. Né? A gente faz retiros interreligiosos. Eu fui com a monja Coen, quando ela esteve aqui ano passado, fui eu e minha professora, a gente foi no seminário de São José, em Gravataí. O seminário é lindo, a gente visitou a capela, conheceu a história, então não é excludente. Thomas Merton é um exemplo disso, né? Ele praticou o zazen. Inclusive, um dos grupos do diálogo interreligioso de São Paulo é justamente o grupo dos monges beneditinos, lá em São Paulo. E eles fazem retiros, inclusive interreligiosos, inclusive no Mosteiro de São Bento já foi feito. Então, não tem uma exclusão, porque o importante é olhar o que é comum a cada um de nós. A gente pode falar uma palavra a cada um. Vai ser o tempo, vai ser todo mundo nasceu, a gente teve um nascimento biológico, todo mundo nasceu aqui, acho que não tem nenhum fantasma aqui junto conosco, aqui na rede. Um dia nós vamos partir, nós sofremos de alguma forma, a gente tem nossas incomodações, a gente ama, a gente procura felicidade, então eu acho que a grande magia da vida é exatamente procurar o que é convergente. E aí, seja em que caixinha for, seja na caixinha do budismo tibetano com o Sogyal Rinpoche, seja na caixinha do trapismo com o Thomas Merton, seja na caixinha do Allan Kardec, seja na caixinha de uma igreja pentecostal, seja de que for, mas que seja algo que eu tenha esse olhar profundo para a humanidade, não só para os meus pares, mas que seja para todo mundo. Como o Buda falou, né? Todos os seres, junto com a grande mãe terra, simultaneamente nos tornamos o caminho. Não teve uma exclusão assim, você de tal região, sim, né, no caso do budismo, só seria o povo da Índia, no resto não. Para nós não tem isso. A gente, na verdade, olha para a humanidade como um todo, cada um com suas causas e condições. Posso indagar o monge? Com licença, então, se me permite, monge, o que lhe levou nessa trajetória ao Zen Budismo? Uma ótima pergunta, Sérgio, porque, na verdade, como qualquer ser humano, eu tive uma jornada espiritual, né? E eu começo falando da minha criação em casa, porque eu sou filho de um pastor evangélico da Assembleia de Deus, e a minha mãe é da Pastoral do Idoso, católica, praticante há muitos anos. E é um casal que está casado há mais de 60 anos, que se dá bem, porém, quando tem o elemento religioso, lá não é tão interreligioso assim. Tem uma questão assim, cada um meio que quer impor a sua verdade, e aquilo, né? Vocês imaginam, um evangélico e um católico juntos, casados, né? Então, o que eu falei para eles? Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês dois, ainda na adolescência. Nenhum nem outro. Eu estou avisando que eu vou fazer a minha jornada, como eu respeito pai e mãe, não vou ser católico, não vou ser evangélico, eu vou construir a minha jornada. E eu fiz algumas experimentações. Conheci espiritismo, estudei Kabbalah por 15 anos, né? Que é a vertente, digamos, mais mística do judaísmo. Eu fui a Israel 2 vezes, e maravilhoso, tem ensinamentos lindíssimos, mas eu falava, e aí eu fiquei, acho que meio inquieto como Buda. Peraí, tá faltando alguma coisa, que é aquela coisa que me deu clique, né? E a Kabbalah me deu muitos ensinamentos, mas eu falava, tem muita informação, eu preciso de menos. E o Zazen me deu isso. Que aí no budismo, eu conheci um pouquinho do budismo terra pura, porque inclusive o budismo, voltei às escolas budistas. E Buda deixou, gente, 84 mil ensinamentos. E aí o que acontece com as escolas budistas é que cada uma, ela focou em um determinado elemento. Nós focamos nesse sentar em quietude, que é o Zazen, que é a coisa do Buda que ficou quietinho debaixo da árvore. Tem outras que vão focar no que o Buda ensinou, sutras. Vai ter escola que vai ter, inclusive, os elementos culturais do país. O budismo tibetano é um exemplo.
né, que está mesclado com elementos da cultura tibetana, e assim por diante. E o que eu fiz foi, bom, eu já era instrutor de mindfulness é meditação laica, científica, né, eu sou instrutor de mindfulness, eu ensinava para pacientes, ensinava para alunos, fiz um curso, na Unifesp, em São Paulo, inclusive, tem um grande amigo meu que é pesquisador lá, e fiz curso lá. Só que aí eu descobri que o mindfulness, ele é uma mistura da meditação vipassana, que é do budismo Theravada, que usa a respiração como foco, e o zazen, que é o que eu e a Ana fazemos. E eu falei, bom, eu preciso ir para a raiz. No Rio Grande do Sul, não tem... O budismo Theravada, ele é muito no interior, tem um grupo pequeno, se eu não me engano, em Santa Maria, outro em Pelotas. Porto Alegre não tem ninguém do budismo Theravada. E são escolas meio que reservadas. No Zen, aí eu descobri, bom, tem comunidades em Porto Alegre. Tem uma comunidade do lado da minha casa. Hoje eu sou monge dessa comunidade, né, que é o Via Zen, aqui em Petrópolis. Fui lá, uns 10 anos atrás, sentei, zazen a primeira vez, falei, gente, é isso. Tá aqui a raiz, para mim. E aí eu vou chamar de minha verdade. Foi aí que eu entendi alguns elementos. E aí eu segui praticando, e me tornei monge. E aí as pessoas às vezes perguntam, tá, mas peraí, como é que um cientista, porque eu sou pesquisador também, né, eu pesquiso espiritualidade e saúde, como é que um pesquisador, um professor universitário, foi parar numa religião? Porque o budismo ele não é uma filosofia, ele é uma religião, que fique claro. E aí eu falei, gente, quem estudou e descreveu a teoria do Big Bang, aquela teoria da explosão do universo, foi um astrônomo, que era padre, o Georges Edouard Lemaitre, um padre belga, ele é padre católico. E aí ele falava, ao longo de toda a vida, que a minha crença e a minha ciência, elas não se interpõem uma à outra. E é um pouco do exercício que eu faço hoje em dia. Sou professor universitário, pesquiso espiritualidade e saúde, estou fazendo uma pesquisa agora envolvendo tomadas de decisão compartilhada com pacientes acamados, mas o Dharma, né, o budismo, o zazen é uma outra coisa. Tanto que, por exemplo, eu não faço pesquisa em zazen, porque o zazen, como eu falei, ele é o meio e o fim. O zazen, ele é o meio, é o que me dá esse lugar de serenidade, esse lugar de ética, esse lugar de, vou chamar de despertar, né, ou esse lugar da presença divina, conforme for a perspectiva de cada um. Então, o zazen me deu isso nessa minha jornada de muitos anos, né? E aí eu estou no budismo já há uns 10 anos, eu sou monge novinho, na verdade, há 3 anos, quase 3 anos, e aí me tornando agora professor do Dharma, né? Porque aí a pandemia também atrapalhou alguns passos da minha formação monástica. Parou porque, enfim, o templo da Monja Coen está fechado, a nossa comunidade em Porto Alegre está fechada, né? A gente está fazendo tudo online também, sábado agora tem uma reunião que a gente vai fazer, teve um retiro semana passada que aí eu fiz sozinho, foi filmado lá, eu tive que fazer sozinho, algumas cerimônias e dar uma palestra, tudo sozinho. E assim a gente vai seguindo. Mas foi um pouco assim que eu vim parar o budismo. Brilhante, muito bom. Alguém mais queira falar? Paulo? Apenas uma manifestação de agradecimento, né? O nosso querido médico, né, André Luiz da Silva, que hoje aqui nos traz muita sabedoria, né, e muito conforto num momento de grande dificuldade para todos nós, né? Todos nós estamos passando por esse momento, como relatou anteriormente, quem não conhece uma pessoa, um amigo ou um parente ou alguém próximo que está sofrendo ou já sofreu, né? Ou nós estamos recolhidos, como é a faixa na qual eu me encontro, né, nos 18 anos. Né? Então, nós estamos recolhidos com medo, né, de se expor até que se possa realmente enfrentar os problemas, voltar a uma vida de confraternização. A gente está privado da confraternização, e confraternização é uma palavra que cabe muito bem aqui para amigos, porque nós nos reuníamos, e essa era a reunião que nós fazíamos, uma reunião de confraternização, onde os nossos pares, nós nos reuníamos uma vez por mês na sede aqui em Porto Alegre, num almoço fraterno, e recebíamos sempre luzes
de alguém que ia nos falar sobre um tema, sobre uma meditação, instigar, melhorar, sanar as nossas dificuldades intelectuais. Isso aconteceu ao longo de muito tempo. Nós começamos em 2018. Nós estamos carentes desse retorno à confraternização. Então, esperamos que isso aconteça brevemente. Quero, monge, agradecer coração, com muita alegria, a nossa gratidão de ter recebido a conclusão desse ciclo de palestras, como dizia o presidente, 27 palestras realizadas ao longo deste ano, todas elas palestras online. Então, fica aqui a nossa gratidão, ficamos muito honrados com a sua presença e esperamos que, numa oportunidade futura, quando nós tivermos dominado essa questão das vacinas, nós possamos contar novamente com a sua presença aí física, né? Presença física, que nós possamos abraçar as pessoas, que a gente possa fugir um pouco desse online, né? Presidente, me permita, já vou aproveitar aqui e registrar presenças, né? Quero registrar a presença da jornalista Ana Nogueira, que é aluna da Monja Cohen, ela está nos acompanhando em São Paulo, muito obrigado. Registrar a presença do professor Jorge Trindade, que é acadêmico, né? Ele ocupa uma das cadeiras da Academia Brasileira de Filosofia. Registrar a presença do engenheiro Eurico Rodrigues, que está nos acompanhando do Rio de Janeiro. Registrar a presença da geógrafa Maria Isabel Stumpf, que é a PET. Registrar a presença da engenheira química Maria Elisa Santos Rosa, da engenheira química Carmen Níquel, da geóloga Érida Ribas, da senhora Altair Margarida de Conto, que é instrutora do IMAMA. Registrar a presença da auditora inativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a senhora Márcia Hoff, que é a esposa do nosso querido amigo Fará, e também me permitam fazer o registro, porque tem, assim, acompanhado os nossos eventos, a minha esposa Heloísa Machado Rosa da Silva. A gratidão aqui a todos vocês. Eu quero desejar um Feliz Natal, um ano novo repleto de alegrias e com muita saúde. Muito obrigado a todos. Vou fazer o símbolo aqui que é utilizado. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente. Muito bem. Como se diria em outros recintos, acompanho o relator, monge. E digo que hoje ainda pensava sobre isso, com todo esse confinamento compulsório em que nos colocamos todos, e até falando em um outro evento passado com o poeta Carlos Nejar, há que se buscar, penso eu, refletir, porque necessariamente houve uma imersão, ou deveria haver uma imersão para dentro de nós mesmos e procurar, né, nos conhecer melhor, enfim, e não ter uma visão simplesmente terrível de tudo que está acontecendo, não gerar ansiedades nas coisas que vêm por aí, cada dia, não é? E outra, que também me passou e acabei lendo, qual é o valor de um abraço que se tem hoje? Ele provavelmente é maior do que o que se tinha, porque ele era comum, né? Hoje não se pode dar um abraço. Eu não abraço minha filha desde março. Então é isso. Bom, meus agradecimentos, meus amigos. Obrigado. Também me despeço de vocês com todos os votos e eu me permito aqui rapidamente prestar uma homenagem ao meu amigo Paulo Regis, por tudo, pelo seu esforço, pelo apoio, pela mentoria propriamente dita, de ter realizado esses eventos, esses 27 eventos em que combinamos hoje o seu encerramento. Muito obrigado, Paulo. Minha homenagem a ti. Sou muito grato por ter participado humildemente desse. É um trabalho, um esforço comum. Senhores,
Amém. Boa noite. Saúde. Um abraço a todos. Parabéns. Bom Natal. Bom Natal, gente. Felicidades. Saúde para todos. Saúde. E um bom Natal. Feliz Natal. Saúde, bom Natal. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Bom Natal para